Shalom, shalom, boa tarde. Hoje, dia 11 de Tevet, 5.783, 4 de janeiro de 2023. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Hoje, nós estamos no quarto dia para o Shabat e, portanto, nós estamos na nossa quarta leitura, a nossa quarta Aliyá. Nós estamos aí nos... Mas nem começou, já começou a cair o sinal, misericórdia. Vamos ver, né? Voltou. Tem que ver se está no ar. Ai, meu Deus do céu. E nós estamos, então, próximos, né, de vermos aí o momento em que Iacov vai abençoar os seus filhos, né? E dentro das bênçãos, muitas profecias conectadas com cada tribo para as gerações futuras, né? Então, nós vamos ver isso daqui a pouco pela graça e a misericórdia de Hashem, ok? Hoje nós vamos trazer para o Brasil e o povo brasileiro, né, a prece muito especial. Essa prece que nós estaremos, né, em conexão com Salmos, que é a nossa prece que estamos fazendo diariamente. Esse salmo aqui, antes de falarmos o número do salmo, o Talmud chama este salmo de hino de cântico dos flagelos. Quem o recitar com fé em Deus será ajudado por ele no perigo. Moisés fala do fiel que encontra refúgio à sombra do Todo-Poderoso. Esse é o verdadeiro herói a quem Deus promete longa vida e salvação. Quem é então o verdadeiro herói? É aquele que se refugia à sombra do Onipotente, o Todo-Poderoso, o único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. Então a prece para hoje, exatamente com esse histórico aqui, é o Salmo 91. Mais do que nunca, o nosso povo brasileiro está precisando realmente de estar bem abrigado à sombra do Onipotente, né? E nós estamos vendo aí que o povo brasileiro, né, estão querendo enquadrá-lo, né, na Lei de Segurança Nacional, por estarem clamando, né, às Forças Armadas o famoso SOS. Então, mais uma vez, mais do que nunca, mesmo de uma forma aparentemente muito contundente, mas a realidade é essa, Deus está chamando a atenção do povo. E qual é o chamamento de Deus para o povo? Em vez de falar a questão das FFAA, mais do que nunca, Deus, socorre-nos. Deus, nos ajude. Deus, seja o nosso amparo. Deus, seja o nosso refúgio. Deus, juntamente com os teus exércitos celestiais, venha nos socorrer, venha nos ajudar. Então, mais uma vez, né, estamos aí sendo chamados à atenção de uma forma, vamos dizer assim, né, um pouco contundente, né, por assim dizer, que mais do que nunca nós precisamos olhar para as alturas, para o céu. Então, por isso, nesse momento, Salmo 91 é a nossa prece para hoje. E assim diz: quem habita na morada do Altíssimo estará sempre sob sua proteção. Quem é a tua proteção? Não é a FFAA, é Deus. Ele poderá usá-las? Sim, não é essa dúvida. Poderá usá-las, mas a nossa proteção está somente em Deus.
Sobre o Eterno declarei: Ele é meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Pode pôr toda a sua confiança em Deus, você não será traído. Ele te livrará do laço do caçador traiçoeiro e da peste que assola tenebrosamente. Ou seja, ele te livrará dos laços da traição dos traiçoeiros, bem como ele também te guardará, sem sombra de dúvida, de toda a peste que assola tenebrosamente. Ele é o teu escudo verdadeiro. Ele é a tua proteção verdadeira e única. Então, como diz o Salmo 121 também, né? Olhe para os céus, é de lá que vem a tua ajuda e o teu socorro. Ele te cobrirá com suas asas e sobre elas encontrarás abrigo seguro. Não temas o terror que campeia durante a noite, nem as flechas que buscam o seu alvo durante o dia, nem a peste que se propaga nas trevas, e nem tampouco o destruidor que ataca ao meio-dia. Ainda que tombe 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, não serás atingido. Somente teus olhos contemplarão e perceberão a retribuição proporcionada aos ímpios. Pois disseste: o Eterno é meu refúgio. E fizeste tua a morada do Altíssimo. O Eterno é meu refúgio, e fizeste tua a morada do Altíssimo. Nenhum desastre se abaterá sobre ti, e nenhuma calamidade se aproximará de tua tenda, pois ele encarrega seus anjos para cuidarem de ti e de te protegerem por todos os caminhos. Tomar-te-ão nas suas mãos, para que não tropece teu pé em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, sobre o filhote do leão e a serpente, sem perigo. Ele se uniu a mim, portanto o protegerei. Mantê-lo-ei a salvo, porque me ama, diz o Eterno. Quando me chamar, hei de responder-lhe. Estarei com ele quando enfrentar atribulações. Resgatá-lo-ei e farei com que seja honrado. Contemplá-lo-ei com uma longa vida e o farei ver o meu poder salvador, diz o Eterno. E se o Eterno diz, isto se faz, isto se cumpre. Se o Eterno prometeu, é porque você tem 100% de certeza, sem nenhuma sombra de variação, e muito menos de traição, que Deus, ele fará exatamente o que prometeu. Por isso, esse Salmo 91 é para o nosso povo sofrido brasileiro. E diante de tantos perigos e ameaças, né, como diz, quem habita na morada do Altíssimo estará sempre sob sua proteção, porque Deus único, só Ele é a tua fortaleza, a nossa fortaleza, o nosso abrigo seguro. E tenha certeza, até hoje, nenhum exército que se levantou contra Deus nem chegou sequer perto do seu dedão do pé, numa linguagem humana para entendermos, né? Para tentar empatar com Deus. Não chegou nem no dedão do pé de Deus. Uma linguagem humana para você entender que não há nenhuma força que possa ser comparada à força divina, à força de Deus. Por isso, lançando sobre Deus toda a nossa confiança, não seremos frustrados. E lembrando, né? Além de termos o favor de Deus, confiança nele,
nós teremos também os seus exércitos a nosso favor, ao nosso redor. Então, é uma boa batalha isso daí. Vamos em frente, ok? Baruch Hashem. Falamos ontem sobre a questão do mês de Tevet, o dia 10 de Tevet, o dia 8, 9 e 10 de Tevet, né? 3 dias dentro do mês de Tevet para jejum, né? Um tempo muito de tristeza, luto, jejum, etc. e tal. E os sábios, então, para não ficar no mês muito cheio de jejuns e lutos, então decidiram que o dia 10 de Tevet fosse o dia realmente específico para o jejum, né? Aqueles que têm enviado as suas ofertas, né? As suas doações, a sua de Sedaká, nós aí já enviamos uma parte, né, aos nossos rabinos, para os auxiliá-los, né, nos seus serviços sociais, e à medida que for chegando aí, hoje até sexta-feira, nós assim estaremos remetendo. E aqueles que estão enviando, nós estamos remetendo aos mesmos, né, os comprovantes do envio das doações, ok? Então, amados, né, nesse sentido, veja bem, o Benei Noah pode fazer jejum? Lógico que pode. Nenhum rabino vai proibir o Benei Noah de fazer jejum, se ele o quiser fazer, ok? E ele fazendo jejum, ele vai ter que obedecer, vai precisar, melhor dizendo, obedecer a halahá, a lei judaica, né? Então a lei judaica fala sobre a questão da... quando se faz jejum, que nem nesses casos específicos, né? Então ali existe uma halahá, né? Preceitos, né? Leis para se fazer o jejum. Entre outras coisas, por exemplo, se você quer fazer o jejum, mas você vai ter que trabalhar no dia de hoje, né? Aliás, ontem que foi o dia do jejum, por exemplo, se você vai trabalhar e você quis fazer o jejum, por melhor que seja a tua intenção de fazer o jejum, mas a partir do momento que você foi trabalhar, você já quebrou o jejum. Você não obedeceu a halahá, então não serviu para nada. Não adianta nada. Ou você faz de acordo com a halahá ou não faz. É melhor não fazer do que violar a própria halahá, as leis de preceitos como se deve fazer, né? O jejum é completo, sem beber, sem comer absolutamente nada, certo? Durante o período de jejum não se toma banho, não se ouve música, certo? Não passa perfume, né? Tem uma série de critérios a serem obedecidos. É o afligir da nossa alma, entendeu? Então você não vai poder ligar nenhum tipo de aparelho eletrônico, celular, joga fora, modo de dizer, ok? Você desliga e acabou, esquece dele, né? Iniciou o jejum, você já desliga o seu celular, você só vai ligá-lo após o jejum, entendeu? Ah, mas eu não tenho como me largar, né? Largar do celular. Então para com essa questão aí, vai fazer jejum. Então se você vai fazer jejum do jeitinho brasileiro, com joguinho de cintura, peraí, pô, as coisas de Deus não é barganha, né? E também não é carnaval, entendeu? Então tem que tomar cuidado com essas coisas aí, né? Então a mistura de muitas coisas aí acaba confundindo muitas vezes as pessoas, entendeu? Ou você faz de acordo com a halahá ou não faz. Ok? Então por isso que a orientação dos rabinos é que os Benei Noah, né, façam a sua de Sedaká nos dias de jejum, né? E obviamente tem Benei Noah que faz jejum de acordo com a halahá, tem, graças a Deus, que tem sim, né? Mas esse é um recado geral para as pessoas terem uma visão, né? Vai fazer as coisas, não é jeitinho brasileiro, não é com barganha, não é com joguinho de cintura, não é carnaval e nem futebol, entendeu? Então ou faz de acordo ou não faz, é melhor não fazer. Faz a sua de Sedaká que você ganha muito mais, tá bom? Então por aí vamos, né? E graças a Deus tem muitos Benei Noah que estão fazendo de acordo com a halahá os jejuns, ok? Então nós vimos aí sobre essa questão, né? O dia 10 ser o dia
do jejum para essa finalidade, né? Um dos focos, né, chamado trágicos nesses dias de Tevente, é exatamente a tradução dos 70, a famosa tradução Septuaginta, né? Então isso ocorreu no século III até o século I, antes da Era Comum, né? No início da Era do Segundo Templo, né, o povo de Israel se encontrava sob domínio persa, né? E depois da queda do Império Persa, a Grécia herdou o seu lugar, né? E os israelitas ficaram subjugados aos gregos. Um dos sucessores de Alexandre Magno, né, o Alexandre o Grande, foi Ptolomeu Filadelfo, que ordenou aos sábios judeus a tradução da Torá para o grego. Alexandre Magno, ele teve sempre ótimo relacionamento com o povo judeu e com os sábios do povo judeu. Ele sempre procurava os sábios do povo judeu para orientar em muitas coisas da sua vida e do tempo do seu reinado, ok? Então, nesse tempo aí de Alexandre Magno, o povo judeu gozou de uma boa tranquilidade nesse aspecto aí. Mas quando vem Ptolomeu Filadelfo, né, ou grego, e aí presente de grego é uma coisa muito séria, né? E aí então o Ptolomeu Filadelfo, ele determinou que os sábios do povo judeu, e ele foi separado 72 sábios, para que fizessem a tradução da Torá do hebraico para o grego, né? E então ele isolou os 72, ficaram incomunicáveis um com o outro, e bem como com qualquer tipo de contato externo. Ficaram, né, em quartos devidamente e muito bem vigiado pelos soldados gregos, e ali eles tiveram que fazer forçosamente a tradução do hebraico para o grego, né? Então, segundo o Talmud, em Megillah 9a, nos diz: aconteceu que o rei Ptolomeu reuniu 72 eruditos e os colocou em 72 casas, sem revelar-lhes o seu propósito. Ele então os visitou e disse para cada um em separado: escreva para mim uma tradução em grego da Torá do vosso mestre Moisés. Deus colocou nos corações de cada um deles as mesmas ideias, e todos eles produziram separadamente versões idênticas, 72 versões idênticas, pontos, vírgulas, palavras e tudo mais. E o rei não encontrou discrepância entre as traduções deles, até mesmo nos trechos que os sábios viram por bem afastar-se do literalismo ao traduzir. Eles fizeram alterações idênticas. Esse foi um Kiddush Hashem público, uma santificação ao nome de Deus de forma pública, bem como do nome de Israel e dos seus sábios, né? Porque na realidade Ptolomeu, ele queria, a sua finalidade era realmente denegrir, colocar em vergonha, né, os sábios do povo judeu, o próprio povo judeu e o Deus dos judeus, né? Então o objetivo dele era exatamente isso, né? Numa linguagem chula, era avacalhar com os sábios do povo judeu, o próprio povo e o seu Deus, ok? Então essa finalidade dele era realmente para zombar, que não eram sábios coisas nenhumas, porque eles não sabiam traduzir por igualdade, e também o Deus deles, né, o Deus do judeu, era um Deus também igual a todos os outros, né, do grande Olimpo grego, né, e com falhas e companhia limitada, né? Então assim, o que diz o Salmo, no Salmo número 3, verso 8, quebraste os dentes dos pecadores. Aqui os nossos sábios se referem exatamente a Ptolomeu e os gregos, né? Deus quebrou os dentes dos gregos, né? Então, o dia em que os 72 sábios concluíram a tradução grega da Torá, foi em 8 de Tevete, foi um dia de tristeza para Israel.
embora a providência divina em prol de seu povo e a proteção do soberano foi dada aos sábios, né? Tenham sido revelados naquele dia, evocando a admiração tanto dos judeus quanto dos próprios gentios. Aquele era um momento de tragédia, infelizmente. Tão calamitoso quanto o dia em que o bezerro de ouro foi feito. Segundo ainda o Talmud, na Megillah Ta'anit, os sábios escreveram: no 8º dia de Tevet, a Torá foi traduzida para o grego durante o reinado do rei Ptolomeu, e durante 3 dias o mundo ficou imerso na escuridão. Então esse dia foi comparado da seguinte forma pelos sábios: um leão que foi capturado e enjaulado. Antes de ser capturado, todos o temiam e fugiam dele. Depois de pego, todos que foram olhá-lo disseram: onde está a força agora dele? O mesmo se dá com relação à Torá. Enquanto ela permanecia nas mãos de Israel e era interpretada pelos sábios na própria língua Kadosh, o hebraico, a língua sagrada, todos se maravilhavam com ela e temiam menosprezá-la. Até os gentios que desejavam estudar a Torá não tinham como acessá-la sem antes entrar sob as asas da Shekhinah, a presença divina, aprendendo a língua sagrada e as formas de interpretação correta. Mas depois que a Torá foi enjaulada, por assim dizer, na tradução grega, foi como se a sua reverência tivesse sido removida, pois qualquer um podia vir, lê-la e distorcer o seu teor. Por que você está vendo aí milhares de denominações? Por que você está vendo aí milhares de traduções e traduções? E cada tradução uma contradizendo a outra. Por quê? Porque os gentios, eles simplesmente resolveram interpretá-la para puxar a brasa para sua sardinha. Entendeu? Então cada um faz isso daí. Cada um pega a sua Bíblia, né, e coloca debaixo do braço. A partir de hoje, o nosso segmento vai ser assim. Aí vem outro e fala: o nosso vai ser assado. Aí vem outro e diz: não, o nosso vai ser torradinho mesmo, né? E aí você vê, né? Menosprezaram através de milênios, menosprezaram o original hebraico dos 5 primeiros livros da Bíblia, dos Salmos, né? E virou isso daí, né? Cada um distorcendo ao seu bel prazer, ok? Então, por isso foi considerado aquele dia um dia trágico, como foi o dia que foi feito o bezerro de ouro, algo muito trágico. Então, a versão grega da Torá foi destituída do seu conteúdo legítimo, mas os gentios que passaram a utilizá-la se convenceram de terem se tornado especialistas no seu teor. Tá cheio de doutor em teologia, PhD em teologia, mas anos-luz distante do original hebraico. Agora, nos últimos tempos, se aproximaram um pouco mais, né, do original hebraico, né? Estão chegando mais perto do original hebraico. Porque se tornaram mais sábios? Não. É porque o fim dos dias está chegando. E Deus está conduzindo as pessoas para o original. Entendeu? É isso. Porque a revelação do justo e verdadeiro Mashiach está para acontecer a qualquer momento mesmo. E que seja a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Então, o plano de Deus para os dias finais é que nenhuma alma se perca. Deus, ele é o Pai das misericórdias. Então agora, nos últimos tempos, vamos colocar, né, a data após o Holocausto, até aqui. Deus fez com que realmente os povos
começassem a olhar para o mundo judaico mais diferente. Hoje, por exemplo, a procura para aprender a língua hebraica é uma grande procura entre os não-judeus. As pessoas estão com sede de aprender o hebraico, né? Então, é uma realidade. Dentro desse sentido também, nós podemos contemplar vários segmentos religiosos, né? Estão se travestindo de judeus. De forma errada, mas estão. Colocando a kippá tradicional judaica. Nós, Benei Noach, nós colocamos a nossa kippá com a identificação Benei Noach. Por isso, nas nossas lives, né? A gente faz questão de trazer a kippá mais para frente, não lá para trás, certo? Para que toda pessoa, quando ver, né, ou assistir aos nossos vídeos, veja aqui, ó, Benei Noach. Nós não estamos aqui para ensinar judeus, não é a nossa tarefa. Nós não estamos aqui para, entre aspas, como se fala por aí, evangelizar judeu. Isso é abominação. Evangelizar judeu é abominação. É um absurdo isso. Isso está totalmente fora de qualquer lógica, boa lógica. Não se evangeliza judeu. Judeu, ele ensina a Torá às nações. Ele ensina o monoteísmo com fundamento judaico para as nações, mas o inverso não. Quando você escuta aí, tem um judeu que se converteu para tal religião, pode ter certeza de uma coisa, esse judeu está num declínio espiritual tão violento que ele já não sabe mais nada. Mas uma hora ele vai ser restaurado às suas raízes, entendeu? Não é motivo de glória para qualquer segmento religioso que venha dizer, no meu segmento religioso, eu tenho lá um judeu que se converteu à minha religião. Tem outros aí que falam que rabino se converteu à religião tal. É um absurdo isso. Se de fato existir algum rabino que se converteu a uma religião que não seja o judaísmo em si, o monoteísmo em si, então pode ter certeza de uma coisa, esse rabino ele está muito, muito, muito aquém da sua vida espiritual. Porque dentro da Torá, Deus fala bem claro para o povo judeu, vocês serão luz para as nações. Não existe outra luz para as nações a não ser o povo judeu. Vocês serão a sabedoria para as nações, para os povos. Porque os povos verão a sabedoria que há em vós, no meio de vós. É vocês que levarão para eles a sabedoria, o conhecimento, o entendimento. É através de vocês que eu me revelarei. A Torá está cheia de passagens nesse sentido, Deus falando com o povo judeu. Que me revelarei através de vocês às nações. Ponto. E nós estamos vivendo dias tão difíceis que hoje você está vendo aí nas redes sociais e youtubers e companhia limitada, cheio de pastores, pastoras, missionários, missionárias, profeta, profetada e por aí afora vai. Um monte de gente, Deus me falou, Deus me disse, Deus me mostrou, Deus não sei o que lá. Virou carnaval. Virou carnaval. Não acontece tal coisa, aí pega e fala, não, porque é assim, é assado. E desconversa, começa com uma nova conversa. Deus fala com as nações através do povo judeu. Deus fala através da sua Torá ensinada pelo povo judeu às nações. Ponto. Você quer ouvir Deus? Leia os 5 primeiros livros da Bíblia. Você quer saber de profecia? O que Deus tem para te revelar? Leia os 5 primeiros livros da Bíblia, com fundamento judaico, com orientação rabínica, e você vai ver as revelações de Deus para a sua vida. É assim. Quer você goste ou não, quer você aceite ou não, a realidade é esta. E ela vai se tornar cada vez mais presente. Cada vez mais presente, né? Se você sobreviver até lá, você verá que é uma realidade. Aí você vai falar assim, puxa vida, eu vivi tanto tempo enganado,
acreditei tanto em profetas, profetisas, profecias e companhia limitada. Não tem nada a ver. É assim. Por isso, um povo sábio é um povo que estuda, pesquisa, lê, busca em Deus sabedoria, entendimento, para não ser enganado pelas pessoas. Porque o que tem de espertinho por aí, pode observar aí, ó, nos últimos 2 anos, nos últimos 70, 80, 90 dias, o que tem espertinho nas redes sociais e youtubers, profecia, porque Deus agora está falando comigo. Então, é assim. Ptolomeu quis ouvir Deus. E Deus usou 72 sábios para falar com Ptolomeu, mas não falou diretamente com Ptolomeu. As nações queriam ouvir Deus falar. Deus usou Moisés no Monte Sinai e mais de 5 milhões de judeus para poder falar às nações. Ok? Então essa é a realidade, amados. Deus é muito bom. É só se aproximar dele. É o Salmo 91 que nós fizemos hoje. Ok? Então, assim a Megilat Ta'anit nos falou sobre essa escuridão de 3 dias, né? E dentro dessa questão, a afirmação dos sábios de 3 dias em que o mundo ficou imerso na escuridão, é uma possível alusão ao fato de que, com o lançamento da tradução da Torá para o grego no dia 8 de Tevet, o mês passou a ter 3 dias consecutivos de calamidade, dias 8, 9 e 10 de Tevet, em cuja data também tivemos aí a morte de Esdra e Neemias no mesmo período. E no dia 10, em cuja data o rei Nabucodonosor, ele iniciou o cerco em Jerusalém. Foi no dia 10 de Tevet em que começou, né, um efeito dominó de tragédias para com o povo judeu. Então agora, rapidamente, nós vamos falar algumas alterações que os 72 sábios, né, quando fizeram a tradução para a Septuaginta, né, então, como Ptolomeu queria de fato denegrir a sabedoria dos mestres do judaísmo, né, dos mestres da Torá, então ele separou 72 sábios em 72 casas diferentes, incomunicáveis, né, sob ameaça, sob guarda, né, para que pudesse fazer as 72 versões para o grego, do hebraico para o grego, né? E Ptolomeu, ele queria de fato assim, esnobar a sabedoria grega sobre o povo judeu e ao mesmo tempo denegrir que os sábios não era sábio coisa nenhuma e que o Deus dos judeus não era nada, entendeu? Mas aí então 72 sábios, então algumas traduções em que eles não sabiam como usar e cada um no seu devido lugar, nas 72 casas, eles usaram as mesmas palavras para fazer a tradução do hebraico para o grego. Então, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, verso 1, então, eles escreveram, Deus criou no princípio. Deus criou no princípio. Em vez, no princípio criou Deus. E por que eles usaram isso? Para que ninguém viesse a dizer que o Criador foi no princípio, né? Então, justamente para tirar essa cogitação. Deus criou no princípio, para mostrar claramente que só Ele existia e que só Ele é o Criador. Ponto. Para não pairar dúvidas. Ainda no capítulo 1 de Gênesis, no verso 26, farei o homem, né, em vez de façamos o homem, para que ninguém viesse a alegar que há 2 deuses, né? Então, quando eles fizeram a tradução do grego do hebraico para o grego, então eles colocaram essa expressão, farei o homem, para que, como era Ptolomeu e as nações idólatras, justamente para não dar margem
a idolatria, para que eles viessem dizer, tá vendo? O Deus dos judeus, ele também é múltiplo. Para alguns ele é 2, para outros ele é 3 e assim sucessivamente. Então eles usaram essa expressão, farei o homem. Então quer dizer, farei, o sujeito oculto é eu, ou seja, Deus, né? Farei o homem e não façamos o homem, como é conhecido dentro do hebraico e com a sua devida explicação dentro da síntese hebraica, ok? Ainda no próprio verso 26 de Gênesis 1, eles escreveram com uma imagem e semelhança, em vez de a nossa imagem conforme a nossa semelhança, para que ninguém equiparasse o homem criado ao seu Criador, né? Então eles fizeram essa alteração. Em Gênesis capítulo 2, verso 2, eles escreveram, e Deus terminou no 6º dia, em vez de no 7º dia, para que ninguém viesse a dizer que o Criador trabalhou no Shabat, ok? Gênesis capítulo 5, verso 2, macho e fêmea ele o criou, em vez de os criou, para que ninguém viesse a dizer que o homem foi criado originalmente com 2 corpos, ok? Gênesis capítulo 11, verso 7, agora descerei e confundirei a sua língua, né? Aquela questão da Torre de Babel. Em vez de vinde, desçamos e confundamos, para que eles escreveram dessa forma, para que ninguém viesse a dizer que o Criador é composto de 2 deidades. Gênesis capítulo 49, verso 6, porque na sua ira mataram um boi, e com a sua teimosia quiseram extirpar a manjedoura. Então assim eles escreveram em vez, porque na sua ira mataram um homem, e com sua teimosia quiseram extirpar um boi, para que ninguém viesse a dizer que os filhos de Jacob eram assassinos, né? A questão de Shimão e Levi, com a questão de Shechem e a irmã Diná. Em Êxodo capítulo 12, verso 41, então eles escreveram, e a permanência dos israelitas no Egito e em outras terras foi de 400 anos. Em vez de, e a permanência dos israelitas no Egito foi de 430 anos. Eles acrescentaram as palavras e em outras terras e omitiram 30 anos para que ninguém viesse a dizer que a Torá contém inexatidões. Pela leitura literal da Torá, o cálculo de 430 anos não é evidente, sendo preciso recorrer à interpretação dos sábios, que os gentios renegavam, né? Então, essa questão aí. Levítico 11, verso 6, a criatura de pernas curtas, né? Em vez de a lebre, né? Aqui eles estavam tratando sobre a questão dos animais não kasher, né? Que eram proibidos dos judeus se alimentar. E por que eles não escreveram lebre, mas escreveram a criatura de pernas curtas? Porque a mulher de Ptolomeu, o nome dela era lebre. Então eles pensaram, né, separadamente, então eles pensaram, né, se eu colocar aqui na minha tradução individualmente, né, a graça de Hashem assim orientou todos eles. Então, se eu colocar aqui lebre, Ptolomeu vai achar que nós estamos tirando um sarro da família dele, da mulher dele. Aí ele vai matar todos nós mesmo, e vai matar os judeus, etc. e tal, né? Então, aí, a criatura de pernas curtas. Números capítulo 16, verso 15. Eu não tomei nenhum objeto de desejo deles, né? Em vez de eu não tomei nenhum jumento deles. Aqui era uma questão de Moisés, né? Para que ninguém pudesse acusá-lo que ele tivesse tomado alguma coisa de alguém do povo, né? Então, dessa forma, ninguém viesse a dizer que Moisés só não pegou deles jumentos, né? Mas outros objetos sim. Então, é justamente isso. Eu não tomei nenhum objeto de desejo deles. Quer dizer, Moisés não pegou absolutamente nada de ninguém.
E o último exemplo, Deuteronômio, capítulo 4, verso 19, que o Eterno teu Deus os designou para iluminar todos os povos, em vez de que o Eterno teu Deus designou para todos os povos debaixo do céu, para que não se viesse a deduzir erroneamente que as nações do mundo têm permissão de adorar o sol e a lua, né? Então, Deus designou o sol e a lua para iluminar todos os povos, para que ninguém usasse de exclusividade, dizendo que o Deus Sol, Deus Lua, é o nosso Deus do nosso povo X. Então, por isso, a tradução para o grego ficou que o Eterno teu Deus os designou para iluminar todos os povos. Pronto, certo? Então, amados, esses daqui são alguns exemplos daquilo que eles fizeram dentro desse aspecto aqui, ok? Desde o período de 440 anos, aliás, nós temos aqui a questão da destruição do primeiro templo, é um dado bem curioso para podermos nos localizarmos nessa história. Quando Yehoshua, Josué, ele levou o povo a tomar posse da terra prometida, as guerras, etc. e tal, então, até a destruição do primeiro templo, ocorreram 850 anos. Então, o povo judeu pôde viver durante 850 anos ali tranquilamente. Isso corresponde a 20 gerações. Dentro deste aspecto dos 850 anos e 20 gerações, então nós temos aí que o maldoso Nabucodonosor, rei da Babilônia, quando ele atacou os israelitas e os obrigou a se exilarem, esse período foi um período de 440 anos que transcorreram até o rei Salomão construir o primeiro templo, ou seja, do momento em que Josué tomou posse da terra até a construção do primeiro templo com Salomão, foram 440 anos. Desses posterior 440 anos até Nabucodonosor destruir o primeiro templo em Jerusalém, foram mais 410 anos, ou seja, 850 anos na história no sentido de posse da terra prometida com Josué e Yehoshua, até a destruição do primeiro templo. Nesse período, nós temos 20 gerações, que corresponde aos 850 anos. Dentro desses 850 anos, a entrada de Yehoshua até a construção do primeiro templo, nós temos 440 anos. Com a construção do primeiro templo até a destruição pelo Império Babilônico, foram mais 410 anos, somando 850 anos, ok? Então, foi dessa forma que, depois da construção do primeiro templo, foram 410 anos quando ocorreu a destruição do primeiro templo, ok? Então, nesse aspecto aqui, o povo de Israel entrou na terra prometida pela primeira vez. Ele estava destinado a permanecer ali por decreto divino, ou melhor, por vontade divina. Era para permanecer ali eternamente. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, as coisas azedaram. E aí a coisa ficou feia. Então, segundo os nossos mestres, pelo Talmud, Rashi também nos comenta sobre isso, citando o Torat Kohanim, que a terra de Israel não consegue reter aqueles que cometem pecados. Deus alertou o povo judeu, a terra é muito boa, e ela está vomitando os seus antigos povos, habitantes, por causa das suas iniquidades, seus pecados. É para vocês habitarem ali eternamente. É a terra prometida.
A terra prometida é para o povo judeu, não é para mais ninguém. Qualquer não judeu que quer ir para Israel no sentido de posse de terra, por assim dizer, é um intruso. A terra prometida, a terra de Canaã, é a terra prometida para o povo judeu. Ponto. É deles. Ponto. Por isso que Jerusalém é a capital eterna e indivisível de Israel. Ok. Beleza. Então, nesse sentido, o que ficou bem alerta para o povo judeu é que a terra, ela vomita os que cometem iniquidades. Ou seja, a terra, ela expulsa os que cometem iniquidade dentro da terra prometida. E por isso, a primeira destruição do templo foi porque eles foram vomitados da terra, por causa das suas iniquidades. Então, nesse sentido, né, Rashi, comentando o Torat Kohanim, fala que muitas das gerações de judeus que popularam a terra não cumpriram os mandamentos de Deus e contaminaram a terra venerando ídolos. Eles deram as costas ao Deus único e fizeram adoração ao Baal e ao Ashtar. Deixaram o Deus de seus pais e deificaram ídolos, fazendo com que a ira de Deus se abatesse sobre Judá e Jerusalém, devido aos seus pecados. Deus enviou os seus profetas para repreendê-los, mas eles não aceitaram, né? Perseguiram, prenderam, mataram, né? E também difamaram, dizendo que eles eram falsos profetas com falsas profecias, né? E dentro desse aspecto, os chefes dos sacerdotes, os próprios Kohanim também se corromperam, os sábios se corromperam, né, numa boa parte, né, e não cumpriram os mandamentos de Hashem. E dessa forma, então, eles trouxeram para dentro do templo abominações, ídolos e companhia limitada, certo? Eles zombavam, então, dos mensageiros de Deus, os profetas, perseguiam, prendiam e matavam também, né? Segundo os sábios que registraram na Pesicta de Eiharabá, eles disseram que ao que as 10 tribos, que era o reino do norte, e as tribos de Judá e Benjamim, que era o reino do sul, porque foi feita a divisão lá atrás, podem ser comparadas, elas podem ser comparadas às duas pessoas que iam usar uma capa nova durante uma estação chuvosa. Uma começou a puxar de um lado e a outra puxou do outro lado, até que o manto se rasgou. Da mesma forma, as 10 tribos não abriram mão de adorar ídolos na Samaria, e as tribos de Judá e Benjamim não abriram mão de adorar os seus ídolos em Jerusalém, causando a destruição de Jerusalém. Quer dizer, ficaram puxando os seus ídolos um para cá, outro para lá, deu caca. E assim, no dia 10 do 10º mês, no nono ano do reinado Nabucodonosor, o rei da Babilônia, começou um grande cerco, né, em torno de Jerusalém, né? E à medida que os meses foram se passando, né, eles cortaram a água potável que ia para dentro de Jerusalém. Então o povo começou a passar fome, sede, né, começaram a passar misérias, etc. e tal, e assim realmente veio a destruição no dia 10 de Tevet, na sua sequência para com a destruição do primeiro templo, né? Então, amados, esse para nós concluirmos esse período aqui, né, desses acontecimentos trágicos que foi mencionado no dia de ontem, 10 de Tevet. Hoje nós estamos na nossa quarta aliá, e a nossa quarta aliá, né, ela está no capítulo 49 de Bereshit, Gênesis, onde nós vamos ver aí o início em que Iaque começa a abençoar o seu povo, aliás, os seus filhos, né, e os povos que viriam posteriormente, as gerações futuras, né.
Então nós temos aí Iaco vivendo que estava se aproximando realmente o seu momento de passamento, né? Então ele manda chamar todos os filhos para que ele possa trazer realmente a palavra com referência aos últimos dias, né? A redenção final com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, né? Então a intenção de Iácov, segundo os nossos sábios, Rashi, Maimônides, o nosso Rebbe Menachem, o líder máximo espiritual da nossa geração, a intenção de Iácov era que ele pudesse alertar o povo, né, para cada vez mais servir a Deus, temer a Deus, honrar, né, a Deus cada momento do seu viver, né? Mesmo dentro da sua visão profética, Iácov sabia que essa redenção final não era para já, que passaria milênios para chegar à redenção final. Mas ele achava, como seus filhos, eles eram todos tzadikim, né, justos, então ele achava que poderia, né, eles poderiam suportar essa notícia. Ó, a redenção, ela não é para agora, é para daqui a alguns milênios, né? Então ele pensava dessa forma, mas Deus, como sabe todas as coisas, segundo, né, Rashi, ele comenta que se o povo soubesse que a redenção iria demorar, né, alguns milênios, eles poderiam realmente perder o estímulo, né, de continuar a sua jornada, o seu serviço a Deus, e isso dificultaria realmente como diz assim, o servir a Deus, né? Naquela linguagem que o brasileiro conhece, né? Eu vou lutar para quê? Não vai resultar em nada. Para que eu vou lutar? Não vai virar nada mesmo. Nós conhecemos muito bem essa linguagem aí, com referência aqui à questão brasileira, né? Para que eu vou fazer tal coisa? Não vai virar nada mesmo. Então, eu vou cuidar da minha vida e boa. Então, justamente para não acontecer isso, Deus faz com que Iácov se esqueça dessa questão em si e deixa com que ele se ocupe mais com a questão da bênção para cada filho e dentro de cada bênção as questões pertinentes de forma profética também, né, às gerações posteriores de cada tribo em cada geração, ok? Então por isso, né, o verso 29, o verso 40, capítulo 49, né, nós temos aí no primeiro verso em diante a respeito dessa realidade. Então Iácov, né, chamou os seus filhos e disse, né, reuni-vos e vos direi o que vos sucederá no fim dos dias, né? Aí essa questão dos fins dos dias, Deus fez com que ele se esquecesse disto e ficasse focado na bênção dos filhos. Verso 2, assim, juntai-vos e ouvi, filhos de Iácov, ouvi a Israel, o vosso pai. Eu vos falarei dos eventos futuros que ocorrerão à vossa descendência, né? Então, nós vamos pela sequência, né, no sentido realmente por ordem de nascimento, né? E hoje nós vamos ver aqui dentro da nossa aliá a bênção para com os 7 primeiros filhos, né? Vamos do verso 1 até o verso 18, ok? É um pouco extenso, né? Apesar de ser apenas 18 versículos, é um pouco extenso, porque há algumas explicações entre um e outro filho, ok? Mas é muito edificante nós podermos ouvir aquilo que Rashi traz para nós nesses comentários aqui, destas bênçãos aqui, ok? Então nós escolhemos aqui os comentários de Rashi para podermos ficar focado no nível, né? Tem os comentários de Maimônides, tem os comentários de Narmânides, do próprio Rebbe Menachem, etc. e tal, com referência a isso daí. Mas vamos ficar aqui mais com comentários de Rashi, como diz o nosso próprio Rebbe, né? O estudo da Torá com comentários de Rashi é de fundamental importância para o nosso dia a dia, tá bom? Então vamos lá. Verso 3 do capítulo 49. Reuven
tu és meu primogênito, minha força e o primeiro sêmen da minha virilidade, pois não tive nenhuma emissão seminal antes de conceber-te. Como tal, deverias obter todas as prerrogativas de primogênito. Porém, porque interferiste em meus assuntos conjugais privados, nego-te o privilégio de vir a ser progenitor de 2 tribos. Aqui é exatamente aquele momento em que Reuven, depois que a Rachel falece, né, no caminho da terra prometida, então Jacob, ele pega a sua cama e leva para a tenda de Bilhá, que era a serva e meia-irmã de Rachel, né? Ele leva a sua cama para a tenda de Bilhá. Então Reuven, ele achou isso uma afronta à sua mãe, e ele invadiu a tenda de Bilhá, e lá ele pegou a cama de seu pai e levou para a tenda da sua mãe, Leia, certo? Então é isso aqui que Jacob estava falando, né? Você se intrometeu em meus assuntos conjugais privados, né? Aqui nós temos um grande alerta para os pais. Infelizmente existe um costume que não é bíblico, que não é um costume em que não é aprovado por Deus, em que os filhos veem a nudez dos pais. Certo? Hoje nós temos aí no meio dos povos, né, aquela questão, né, pai e mãe beijando os filhos na boca, por exemplo, também. É um outro costume que não é bíblico, ok? Não é bíblico. Né? Então, aqui nós estamos vendo que os assuntos conjugais privados do pai e da mãe são deles. Os filhos não têm que se intrometer nos assuntos conjugais do pai e da mãe. Essa é uma das coisas em que se deve honrar o pai e a mãe. Então, precisamos tomar muito cuidado com essa questão, né? Pai tomando banho, né? Junto com filhos, mãe tomando banho junto com os filhos, etc. e tal, né? São costumes gentios, fora de uma ética bíblica, entendeu? Então precisa tomar muito cuidado com isso daí, né? Então isso é uma falta de respeito, né? Pode vir a psicologia moderna, pode vir entre aspas, né? A psicologia moderna, a educação moderna, pode vir entre aspas. Agora você analisa e tome sua decisão, ok? Assuntos conjugais privados é do pai e da mãe. Então aqui está colocado toda essa questão aqui. Então, justamente por causa disso, nego-te o privilégio de vir a ser progenitor de 2 tribos, né? Reuven, ele perdeu os privilégios adicionais exatamente de dignidade e de poder. Dignidade porque ele teria como primogênito o direito de proceder dele uma tribo sacerdotal. Por ser primogênito, ele também tinha o privilégio de proceder dele, da sua linhagem, descendência, exatamente o poder. Qual o poder? A linhagem real de reis, administradores, dentro do parâmetro judaico do povo. Ele perdeu os 2 privilégios justamente por causa dele se intrometer nos assuntos particulares, conjugais do seu pai. Olha o que aconteceu nesse sentido. Então, te revelaste impetuoso como a água corrente, permitindo-te que tua indignação te compelisse a agir impulsivamente. E essa propensão a demonstrar raiva aos outros te faz inapto, tanto para o sacerdócio como para a realeza. Por quê? Porque independente das falhas das pessoas, o sacerdote, o Kohen,
ele deve sempre procurar abençoar as pessoas com amor profundo por elas. Mas o seu ímpeto, como uma água corrente, o ímpeto da água corrente, o que tiver pela frente, ela vai destruindo. Foi isso que aconteceu com Reuven, entendeu? Então, e como rei, deve sempre sentir-se responsável pelo bem-estar de seus súditos, em virtude de sua humildade e modéstia. Faltou humildade e modéstia para Reuven, quando ele tomou aquela atitude impetuosa. Ou seja, ele deveria, antes de tomar qualquer atitude, ele deveria procurar o seu pai em particular e falar para ele: pai, aconteceu isso. No meu ponto de vista, eu estou achando que está errado. O que o senhor me diz? Aí o pai Jacob, iria explicar para ele tudo. Ele compreenderia e beleza, ficaria tudo em paz, não haveria problema nenhum, entendeu? Então é a mesma questão, né? Um bom diálogo com seu pai, com a sua mãe é muito bom, ok? Então, portanto, não será o primeiro em nenhuma dessas áreas. O sacerdócio acabará sendo transferido para Levi e a realeza para Judá, né? Então a tribo de Levi foi transferido a questão do sacerdócio, por isso que a tribo de Levi é a tribo dos Kohanim, e de onde vem o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. E a tribo de Yehudá, né, é de onde vem a realeza, de onde vem os reis, entre eles o rei Davi, o rei Mashiach. Entendeu? Então foi justamente essa raiva que exibiste quando moveste minha cama da tenda de Bilá para a da tua mãe, cometendo assim um pecado tão inadmissível que quase se poderia dizer que montaste na cama de teu pai. Ou seja, a impetuosidade, a impetuosidade, bem como a arrogância de Reuven, né, de agir assim como impetuoso como uma água corrente, foi comparado como se ele tivesse realmente violentado a própria mulher do seu pai. Entendeu? É como se tivesse violentado a mulher do pai dele. De tamanho absurdo dele ter se intrometido nos assuntos particulares, pessoais de Yaakov, na questão conjugal. Então, reflita sobre isso daí. Dessa forma, também, além disto, né, tu sugeriste não só que eu estava agindo, né, de forma inapropriada, mas também você, além de estar me acusando de eu agir de uma forma inapropriada, que eu estava errado, e agiu isso de forma pública, né, mostrando para todo mundo que você tinha razão e que eu, seu pai, não tinha razão, né? Além disso, você também colocou em dúvida a escolha que Deus me fez de ser o patriarca Yaakov. Você colocou em dúvida que Deus agiu errado de colocar-me como um dos patriarcas. Parou por aí? Não. Yaakov também disse a Reuven: você profanou o nome de Deus agindo dessa forma. Então vejam bem, amados, como se diz: um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo, é uma realidade. Certo? Então, cuidado com as más ações. Sei que te arrependeste, disse Yaakov a Reuven. Sei que te arrependesse dessa má ação e confessaste. Porém, ainda assim, a conduta de Yehudá mostra que ele é mais capacitado para a realeza do que você, né? Nós vamos ver daqui a pouco o porquê dessa questão de Yehudá, né? Yehudá, ele tomou uma atitude quando Tamar estava para ser condenada à morte, né? E ele então confessa publicamente
que ela estava correta, ela era uma pessoa justa, e ele, Judá, é que estava errado, né? E dessa forma ele agiu como um rei, ele agiu com modéstia, com humildade, reconheceu os seus erros, protegeu o súdito, e além disso, ele não salvou apenas a vida de Tamar, mas ele acabou vencendo a vida de gêmeos que ela estava esperando, os filhos que ela estava esperando. Então, ele salvou vidas com a sua ação, ok? Então, essa é uma ação de um rei autêntico, né? Agora nós vamos então para Shimon e Levi, né? O segundo e o terceiro filho. Eles atuaram como parceiros no crime, no caso de Shechem, né? Por causa da irmã Diná, que foi sequestrada, violentada, né? E também contra a questão de José, né? Eles foram parceiros no crime, porque os dois estavam planejando eliminar José, né? Yosef, né? As suas habilidades com armas são uma arte roubada de Esaú, que foi abençoado por meu pai para viver pela espada. Tal maneira de proceder não cabe a meus filhos. Aonde eles fossem, usavam armas de violência. Que minha alma não entre, isto é, que meu nome não seja mencionado com o seu ancestral na crônica da conspiração da descendência deles. Ou seja, vamos ver agora a descendência de Shimon e Levi. Por isso que Iaco está dizendo que a minha alma não entre, né, na crônica da conspiração da descendência deles. Ou seja, a conspiração de Zimri, príncipe da tribo de Shimon, contra Moisés, quando nós vemos lá no capítulo 25 de Números, quando tem a rebelião, né, do príncipe Zimri da tribo de Shimon, né, com Cozbi, a midianita. Então a rebelião dele contra Moshe, o Zimri, vem da tribo de Shimon. Então Iaco está dizendo que minha alma não seja, não entre, né, na crônica da sua conspiração. Por outro lado, nós temos aí também, né, ele falando similarmente, né, que minha honra não tenha parte, isto é, que meu nome não seja mencionado como seu ancestral na crônica da assembleia da descendência deles, né? Então Zimri, da tribo de Shimon, Iaco não entrou nessa história aqui, não foi mencionado. Tanto é que Zimri é mencionado como o príncipe da tribo de Shimon. O nome de Iaco não aparece na linhagem dos personagens principais de nenhum desses incidentes. Contudo, ele é citado como chefe da linhagem de Korah, quando Korah é mencionado de forma honrosa, como ancestral de um dos clãs de levitas que serviam no templo, né? Então nós temos lá a revolta de Coré, né? Korah, né? Contra Moisés também. Mas quando ele é mencionado de forma honrosa, né? Iaco está no meio dessa menção. Porque a sua ira contra os habitantes de Shechem, Shimon e Levi, né? Eles mataram todos os homens da cidade tão friamente quando se estivessem matando apenas um homem. E sua ira só se aplacou quando eles mataram o último homem. Eles tinham o direito de matar somente o próprio Shechem, né? Pois só ele, de fato, cometera o crime. Deviam ter deixado que os outros homens da cidade, culpados apenas por implicação, ou seja, a omissão, né, fossem condenados à morte pelas autoridades legais locais e não por eles. E eles quiseram mutilar José como um boi, né? Shimon e Levi, lá na preparação de eliminar José, né? Aqui então Iaco referia-se profeticamente à bênção derradeira de Moisés para o povo, na qual ele chama José de boi, né? Mais na frente vamos ver aí a bênção de Moshe. Maldita seja a sua raiva, pois ela é feroz, e sua fúria, pois ela é cruel. Então Iaco, ele amaldiçoou a raiva e a fúria
de Shimão e Levi, mas não amaldiçoou Shimão e Levi, mas as suas ações, entendeu? As suas ações, né? E Deus é tão didático que ele separa Shimão e Levi. Levi vai para a tribo sacerdotal, fica manso, né? Sendo um sacerdote, um corre, né? E então ali vão cuidar das coisas de Deus, etc e tal. E automaticamente os dois sendo apartados, Shimão foi um pouco mais manso também, né? Para impedi-los de fazer mais maldade, eu separarei um do outro, retirando Levi do conjunto das 12 tribos de Iacove, né? Desse modo ele não herdará a terra, e eu também os espalharei a ambos no meio de Israel, fazendo seus descendentes vagar por toda a terra para ganhar o seu sustento. Contudo, a dispersão que imponho aos descendentes de Levi será mais honrosa que as de Shimão, pois os descendentes de Shimão estão destinados a ganhar a vida, principalmente como escribas e professores itinerantes, né? Enquanto os descendentes de Levi obterão sustento coletando tributos, né? Da população em troca do serviço do templo, né? Os tributos, dízimos, ofertas, doações, etc., né? A de Sedacá, etc. e tal, né? Enquanto que os descendentes de Shimão, eles vão se tornar escribas e professores, né? Que vão ter itinerante. Então eles vão de tribo a tribo, de cidade a cidade, levando realmente esse conhecimento aqui. E ele vai depender da boa vontade das pessoas por onde eles forem para poder sustentá-los e ele ter o que serem sustentados, né? Tendo ouvido então o pai censurar os 3 primeiros irmãos mais velhos, Judá falou: pronto, agora é minha vez. Agora o puxão de orelha vai ser maior ainda. Os 3 primeiros já estão com... né? Papai já puxou a orelha dos 3 primeiros, a minha então, misericórdia, né? Então Judá quis dar uma de... né? Vou sair de fininho pela tangente, né? Ele abençoa os outros, aí eu volto por último, aí quem sabe, né? Vai ficar mais ameno, né? Mas Iaco disse: e aí, Judá, volta. Não vai embora não, agora é sua vez. Ui. Então, Judá, não mereces tal repreenda como os teus irmãos. Os teus irmãos te louvarão, Judá. Então, a mão de teu descendente, metaforicamente falando, se agarrará ao pescoço de teus inimigos em fuga. E isso ele os derrotará. Essa profecia ela foi realizada pelo rei David, quando seus inimigos fugiram dele, né? Conforme consta lá em 2 Samuel capítulo 22, né? Então essa profecia se cumpriu. Tu serás o progenitor da linhagem real, de maneira que os descendentes dos filhos de teu pai, isto é, de todos os teus irmãos, se curvarão diante dos reis que estão destinados a provir de ti. Um descendente de Judá começará sua carreira monárquica como filhote de leão, subordinado a outro rei. Porém, ao assumir o trono, lutará como um rei. Essa profecia também se cumpriu pelo próprio rei David, né? Que iniciou sua carreira monárquica subordinada a quem? Ao rei Shaul. Ele tocava harpa para o rei Shaul, né? Davi, ele foi ungido rei pelo profeta Samuel, né? Com 13 anos de idade, e ele só foi assumir o reinado com 30 anos de idade, né? Então vejam bem aí, né? Então a sua carreira monárquica subordinada a Saul, e Saul, né, ou Shaul, né, ele era um descendente de Beniamim, né? Então tá aí. Eu te concedo a honra da linhagem real como recompensa por teu comportamento exemplar em 2 episódios. Primeiramente, quando suspeitei que tivesse matado José, descobri depois que tu te elevaste, meu filho, não te rebaixando para participar da trama de teus irmãos contra ele, abstendo-te de tratar teu irmão José como presa,
e assim salvaste a vida dele. Em segundo lugar, tu te elevaste, meu filho, da infâmia de deixar Tamar tornar-se presa das acusações dirigidas contra ela, apesar de que, para isso, tivesse de humilhar-te, arrependendo-te publicamente. Embora seja verdade que teu irmão mais velho, Reuven, também tentou salvar José, ele não salvou sua vida, como tu fizeste. Simplesmente impediu que os teus irmãos o matassem com as próprias mãos. E ainda que seja também verdade que ele se arrependeu desse pecado, seu arrependimento não salvou a vida de ninguém, enquanto o teu arrependimento, a tua techuvá, salvou vidas. Assim, os dois casos em que te elevaste, provam que és mais digno da realeza, pois o papel do rei é responsabilizar-se pelo bem-estar de seus súditos. Como recompensa adicional pela tua preocupação com o próximo, durante o reinado de um de seus descendentes, nosso povo, metaforicamente, se agachará e deitará como um leão temível, até e viverá seguramente e em paz. Quem ousará levantá-lo? Essa profecia se realizou durante o reinado do rei Salomão, que não foi perturbado por guerras. Durante o reinado de Salomão, não houve guerras dentro desse aspecto aí. Mesmo quando o povo judeu não mais tiver um reino independente, o cetro de regência não se retirará de Judá. Essa profecia se cumpriu durante o exílio babilônico, quando os descendentes do rei David continuaram a atuar como governantes reconhecidos do povo judeu. Nem cessarão os seus legisladores, eruditos que tomam decisões no âmbito da lei judaica, dentre os seus descendentes. Essa profecia concretizou-se com os presidentes do Sinédrio, o Sanhedrim, que também eram descendentes do rei David. A preeminência de Judá se manterá até a vinda de Shiló, que é um dos nomes de Mashiach, com referência a Mashiach, Shiló. Que também, Mashiach, é descendente de Judá, diante de quem as nações se reunirão para ouvir os seus ensinamentos, conforme está lá em Isaías capítulo 11, verso 10, Então, as nações se dirigirão ali, ok? Então, tua porção na terra prometida será tão fértil que teu descendente típico amarrará seu jumento em uma única videira, carregando plenamente o jumento com as uvas de apenas uma videira. Além disso, ele amarrará a cria da sua jumenta a um único ramo de videira, carregando-a plenamente com as uvas de um ramo apenas. O vinho será tão abundante que ele lavará suas roupas em vinho e seu manto no suco cor de sangue das uvas. No futuro, o Messias levará todos os israelitas, que são simbolizados pela videira, para circundarem Jerusalém, onde eles construirão o templo, conforme diz Jeremias 2, verso 21. Os justos, simbolizados pela videira, circundarão o Messias, que entrará em Jerusalém montado em seu jumento, Zacarias 9:9. E os que ensinam a Torá estudarão com ele, Mashiach. Suas vestes serão tingidas com fina púrpura, e suas roupas serão de lã, tinta de carmesim e outras cores. Teu descendente típico terá os olhos rubros de beber tanto vinho. Seus rebanhos produzirão tanto leite que seus dentes serão brancos de tomar leite.
Suas montanhas parecerão vermelhas por estarem cobertas de vinhedos, e de suas prensas de lagar gotejará o vinho. Desculpa aí, gente. Seus vales parecerão brancos pela abundância de grãos e rebanhos crescendo neles. Agora a quinta tribo, a Zebulun, habitará à beira dos mares da terra prometida, estará constantemente ocupada em seu porto, né? Então a tribo de Zebulun é uma tribo de porto, portuária, né? Onde se carrega e descarrega a mercadoria de seus navios. Ela doará parte de seus ganhos para sustentar os eruditos da Torá da tribo de Isahar. Sua fronteira norte chegará a Sidom. A sexta tribo é Isahar. Isahar suportará firmemente os rigores do estudo da Torá, como um jumento de ossatura forte. Ai, meu Deus do céu. Que suporta firmemente sua carga. Estudará assiduamente, renunciando às comodidades de uma vida luxuosa, de maneira semelhante a um jumento de carga, que, por não ter estábulo fixo, só repousa entre as cidades ao longo de suas jornadas. Escolherá lugar para a folga na terra prometida, que é boa, apropriada para produzir frutos em abundância, e uma terra que é aprazível. Curvará seu ombro para aceitar a carga do estudo rigoroso da Torá, e assim cumprirá então o seu dever para com as outras tribos, como trabalhador leal, elaborando decisões legais e calculando quando intercalar o ano. Porém, quando chegar a hora de travar guerra, curvará seu ombro para pegar em armas na batalha, porque mora na fronteira. E subjugar o inimigo, fazendo dele um servo pagador de tributos. A sétima tribo é a Dan. Dan vingará seu povo de seus inimigos, as outras tribos de Israel se unirão atrás dela. A tribo de Dan, ela é destra, né? Na guerra. E Sansão vem da tribo de Dan, né? Sansão que vence os filisteus sem pegarem armas, né? Quando ele está lá no templo de Dagon, e já cego, né? Porque ele foi dominado pelos filisteus, né? Pelos inimigos. E aí, quando ele está entre duas colunas centrais que sustentam o templo de Dagon, então é onde ele roga a Deus para que retorne as suas forças, e ele então derruba os dois pilares, e aí então todos acabam morrendo ali, sem ele colocar a mão em ninguém, né? Então vingará o seu povo, né? Então Dan vingará seu povo, tão habilmente como o fará a mais distinta das tribos de Israel, né? Judá, sobre o rei de sua tribo. O rei aqui, Iacove, aqui se referia profeticamente, era sem sombra de dúvidas David, né? Então Dan, ela é de fato uma tribo destra, muito ágil na guerra. Então a tribo de Dan seja para seus inimigos como serpente na estrada, víbora no caminho, mordendo o calcanhar do cavalo, para que o cavaleiro caia do cavalo para trás e morra, sem que a serpente jamais o tenha tocado. É o caso lá de Dagon, o templo de Dagon, e Sansão os derrotou completamente ali, né? Então isso está lá em Juízes capítulo 16. Quando previu que Deus teria de restituir a força perdida de Sansão, para que ele conseguisse derrubar o templo, então Iacove rezou desta forma: espero tua salvação, ó Deus, né? Então essa expressão
Iacva, ele usou exatamente para Sansão, para que naquele momento, né, Deus ouvisse a prece de Sansão, né, onde restituísse a ele as suas forças e ele pudesse então concluir a sua missão. Espero tua salvação, ó Deus. E finalizando, né, a mensagem final aqui sobre a questão que o nosso Rebbe Menachem Mendel traz de uma forma mais profunda, nos falando sobre a dimensão interna da Torá, né? Ele lavará suas roupas como vinho, né? Ou com vinho, melhor dizendo. Então, sempre que cumprimos o mandamento divino, criamos uma vestimenta para a nossa alma. Essas vestimentas, porém, devem ser lavadas no vinho. Ou seja, nosso cumprimento dos mandamentos deve estar imbuído do vinho, que significa imbuído de alegria, porque o vinho simboliza alegria. Não é uma questão de embriagar-se, perder a linha e o carretel, mas o vinho em si, a finalidade dele é trazer alegria, mantendo realmente a compostura, a modéstia, a ética e a questão espiritual, entendeu? Então, o que significa aqui que o nosso Rebbe quer trazer para nós? Que ao obedecermos os mandamentos de Deus, nós precisamos fazer com alegria. Com alegria. Há um vídeo, né, de um rabino Rabad ortodoxo, ele falando sobre a questão de um grupo de jovens que estava fazendo lá em Nova York, né, um grupo de jovens judeus, e que estavam querendo fazer ali uma didática, uma dinâmica, né? Então levaram eles, os grupos de jovens, para cá, ali, acolá, passeio aqui, passeio ali, né? Para incentivá-los a se dedicarem ao estudo da Torá. E aí o rabino que estava conduzindo ali, junto com os professores dos jovens, né? Resolveram fazer uma visita com o rabino do Rabad ortodoxo. E aí então os rabinos naqueles dias, né, do Rebbe Menachem Mendel, os rabinos não, eu tenho mais o que fazer, e pularam fora. E agora? Pô, nenhum rabino do Rabad ortodoxo quer fazer aí um encontro com esses jovens, tal, etc e tal. Aí o rabino falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos levar o grupo para, ele falando para os professores, né? Vamos levar ao Rebbe. Vamos ver o que o Rebbe faz. Aí levaram para o Rebbe. Aí chegaram lá. Aí anunciaram para o Rebbe, né, que estava ali um grupo de professores com jovens que queriam fazer uma entrevista com ele e ter um contato com ele, sendo que os outros rabinos tinham recusado. Aí o Rebbe falou assim, não, vamos lá. Vamos sim, vamos reunir, vamos ouvir os jovens. E ele sentou ali e disse para os jovens, vocês podem fazer qualquer pergunta. Podem fazer qualquer pergunta. Fiquem à vontade. E os jovens ficaram à vontade. Puxa vida, né? Estamos sendo recebidos pelo Rebbe. Sabiam do grande respeito, admiração, conhecimento, sabedoria, etc. e tal, que o Rebbe representava. E ali eles fizeram realmente tudo quanto é tipo de pergunta. Mas num determinado momento, um jovem falou, o senhor me permite fazer mais uma pergunta? E aí o Rebbe disse, sim. Ele falou assim, eu quero perguntar ao senhor o seguinte, a gente já ouviu falar que o senhor faz vários milagres, que o senhor já fez muitos milagres. Então a minha pergunta é, nos ensina a fazer milagres. Os professores quase caíram de costa. Falaram, mas que coisa, que pergunta é essa? Fazer uma pergunta dessa por Rebbe? Aí o Rebbe respondeu àquele jovem, pergunta inteligente e interessante essa. E vou responder a tua pergunta, disse o Rebbe àquele jovem. E ele disse o seguinte, resumindo a ópera, né? Tem mais coisa para se falar nisso, em outro momento a gente fala com mais detalhes aí. Mas, resumindo a ópera, ele disse assim, baseado exatamente nessa palavra aqui, que nós estamos vendo, a dimensão interna da Torá. Ele lavará suas roupas com vinho.
Então o Rebbe diz assim: se você quer ver milagres acontecendo na tua vida, seja alegre. A alegria faz os milagres acontecerem. Tudo que você fizer, faça para Deus com alegria. E você verá que Deus faz milagres. Esta é a chave. E os jovens foram embora felizes da vida. Por quê? Porque eles experimentaram de um milagre. Tiveram boas horas de conversação com o Rebbe, o que parecia muito difícil. Entendeu? Então é exatamente isso. Então a forma de se conseguir esta alegria é o estudo da dimensão interior e mais profunda da Torá. É você não perder a conexão com o estudo da Torá. Certo? Então por isso, né, os ensinamentos racídicos, né, dos nossos mestres e os ensinamentos da Kabbalah pertinentes aos Benei Noach, né? Não é qualquer coisa que você vê na internet aí de Kabbalah que você fala, agora já estou virando doutor em Kabbalah, né? Então aparece aí qualquer propagandinha e você já vai fazendo, estou fazendo um estudo de Torá, eu estou estudando Torá com não sei quem, não sei que lá, né? É rabino com quem você está fazendo o curso de Torá? É? Se for rabino, ele é Rabad? Porque se você está numa conexão Benei Noach, Brasil, com o nosso Rav Yaakov Gerenstad, que é do Rabad ortodoxo, então nós precisamos estar seguindo essa direção, essa orientação. Certo? Então eu não vou atrás de qualquer outro rabino, com todo respeito a todos eles, não restam dúvidas. Mas é uma questão de seguirmos a nossa linha. A nossa linha é Rabad ortodoxa, que é conectada com o nosso Rav Yaakov Gerenstad, da sinagoga Rabad Brooklyn, São Paulo. Ok? Então essa é a nossa linha. Agora você começa a assistir vídeos de todos os rabinos. O que aparecer de rabino aí na fita, você está assistindo. Não está correto isso. Entendeu? Não está correto isso. Aparece aí, né, rabino de vários segmentos falando de Torá e querendo ensinar a Torá. E muitas vezes entra em dimensões proibidas para os Benei Noach, para os não-judeus. E você vai estudar a Torá com ele. Não segue uma orientação rabínica do teu rabino. Entendeu? Então é uma questão de colocar a casa em ordem. Nós podemos estudar as dimensões, né, as dimensões interiores e mais profundas da Torá, dentro da Kabbalah e do Hassidismo, que tenhamos a direção e orientação do nosso rabino Rabad ortodoxo. Agora, quem não é nem rabino e está oferecendo curso de Kabbalah por aí, então aí, misericórdia. Você está com brincadeira. Você está com brincadeira. Você não está levando a sério as coisas, não. Entendeu? Põe os pingos nos is e a sua vida em ordem. Então, essa dimensão da Torá nos inspira a amar a Deus e nos apegarmos a Ele através do cumprimento de seus mandamentos. Qualquer ensinamento de Kabbalah que não tem esta chave, não tem este fundamento, esquece. Todo ensinamento de Kabbalah e Hassidismo é para que venha nos inspirar a amar a Deus e nos apegarmos a Ele através do cumprimento, obediência aos seus mandamentos, às 7 leis de Noah e às suas ramificações. Não, porque eu estou aprendendo a Kabbalah como ficar rico. É por isso que este aspecto da Torá é chamado de o vinho da Torá, a felicidade da Torá,
a alegria da Torá. Esta alegria da Torá, ela é eterna. As outras coisas é que nem trapo. Vai embora rapidamente. Amanhã continuaremos as bênçãos dos filhos de Iacove. Você tem as suas faculdades mentais para poder refletir. Boa reflexão. Até amanhã. Shalom, shalom.